Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, excelentíssimo Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra aos nossos corações em forma de áudio devocional. Aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu nessa noite encontra-se mais uma vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O centurião Cornélio. Diz assim a santa palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O texto começa nos narrando, nos mostrando as qualidades do centurião Cornélio, que era um varão piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essas 2 últimas qualidades é o que se destaca, na vida de Cornélio, que tem um destaque maior. A qual qualidade ou as quais? A de fazer muitas esmolas ao povo e a de contínuo orar a Deus. Porque quando o anjo vem, quando Cornélio está ali orando, quase à 9 hora do dia, glória a Deus, que é às 3 horas da tarde em Israel, e ele vê aquela visão, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, chamando ele pelo seu nome. Quando o anjo veio, Cornélio fixou os olhos nele e ficou muito atemorizado. E perguntou ao anjo: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Olha a resposta do anjo, O anjo
falou em cima destas duas qualidades, a qual eu destaquei aqui no texto. A qualidade, primeiramente, de fazer muitas esmolas ao povo, e a segunda qualidade, de orar continuamente a Deus. O anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Oh glória! Que palavra linda, né? Deus enviar o seu anjo para dizer para nós: as tuas orações, aleluia, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Isso é algo lindo, glorioso. Na Bíblia eu vejo duas pessoas que Deus falou desta forma. Para Daniel também o Senhor falou. O anjo Gabriel falou para Daniel também, enviado pelo Senhor. Ele disse: desde o dia que tu se poste a orar, te dedicaste a orar, todas as tuas orações têm sido ouvidas no céu, ó Daniel, homem muito amado diante de Deus. E as mesmas palavras praticamente foram ditas para Cornélio. A diferença é que ele também fazia muitas esmolas, ajudava o povo, tinha amor ao próximo. Essas duas qualidades agradam muito a Deus. A qualidade de ajudar o próximo, de amar o próximo. Tanto que Jesus disse que os dois maiores mandamentos é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, ao próximo como a ti mesmo. Amar ao Pai com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração, e ama ao próximo como a ti mesmo, e estará cumprida quase toda a lei e os mandamentos. Aleluia. E a segunda qualidade é o que Jesus deixou de mandamento para nós: orar sem cessar, orar de contínuo, orar e vigiar, oração e jejum. Então tudo tem que ter a oração. Essas duas qualidades é o que o Senhor mais requer de nós. É a qualidade de amar o próximo, em primeiro lugar amar a Deus, e em segundo lugar amar o próximo, ajudar o próximo. E a outra qualidade de ter uma vida de oração contínua. Esta qualidade Daniel também tinha. Aleluia. De orar 3 vezes ao dia. Não importa, armaram cilada para Daniel, prepararam uma cova para ele, mas ele não deixou de orar, foi fiel a Deus, e Deus foi mais fiel a ele ainda, que enviou seu anjo para livrar ele da boca dos leões. E aqui Cornélio, por ser fiel, Deus mandou chamar o seu servo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Para quem não sabe, Pedro é sobrenome, não é o nome de Pedro. O nome dele é Simão Barjonas, mas Pedro é o sobrenome, que significa pedra. Por isso que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Mas a igreja, entendemos nos dias de hoje que a igreja somos nós. Não é templo, não é parede, não é igreja física, não é, aleluia, sinagoga. O templo somos nós, a igreja somos nós, templo e morada de Deus, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três habitam em nós. Então nós somos a igreja, somos o templo. E Cornélio, por ter essa fidelidade, tanto, com o seu dinheiro ele ajudava o próximo, e tinha essa vida de oração para com Deus. Por isso Deus enviou o seu servo, Simão Pedro, para pregar o verdadeiro evangelho para ele, a história de Cristo. E em recompensa pela sua fidelidade para com Deus, pela sua vida de oração, em recompensa pela vida de oração dele, em recompensa pelas esmolas que ele dava ao povo, Deus enviou Pedro para que pregasse para ele, para que o Espírito Santo visse e ele fosse batizado com o Espírito Santo. A recompensa que ele teve pela sua vida com Deus foi o batismo com o Espírito Santo, e depois o batismo nas águas também. Porque Pedro disse: se eles receberam o Espírito Santo assim como nós também não podemos negar a eles o batismo nas águas. E foram cheios do Espírito Santo e foram batizados nas águas. E a partir daquele dia conheceram a verdadeira história de Jesus. E a bênção maior que ele recebeu por ser fiel a Deus foi ele ouvir
a história de Jesus, do dia que nasceu até o dia que morreu, foi ele saber que Jesus era o seu Salvador. E ele, toda a sua casa e aqueles que estavam ali com ele, aqueles pecadores que estavam com ele, todos eles se converteram ao ouvir a história de Jesus. Os que estavam com Cornélio também se converteram, aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo e foram batizados nas águas. Glória a Deus. Foi uma recompensa muito grande por ele ser fiel a Deus. Então vamos ter, a nossa vida de oração perante Deus. Não deixe que nada venha interromper a nossa vida de oração. E vamos amar o nosso próximo, ajudar o próximo, porque é duas qualidades que agradam muito a Deus: é ajudar o próximo e ter uma vida de oração contínua, direta. É orar sem cessar e vigiar também, santificar corpo, alma e espírito. Guarde essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Graças a Deus.